Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor Deus para todo sempre. Judas, capítulo 1, versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Misericórdia e paz e o amor vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever com toda diligência acerca do comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe os irmãos que têm ofertado na sua casa com seu dízimo e com a sua oferta. Cobra eles com teu sangue, meu Deus. Ajuda eles a vencer sobre a terra. Repreende o devorador nas suas vidas e manifesta a bênção e o milagre, meu Pai, na vida dos teus servos agora. E ajuda eles a vencer no nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos, nós estamos Nós estamos hoje, no segundo elo do 7º passo de oração. E hoje nós vamos trazer um assunto sobre a fé. Vamos falar sobre a fé. E que Deus nos ajudar e nos abençoar e nos revelar. Talvez nós podemos falar, sobre a fé, porque ela tem vários sentidos, várias, ensinamentos e entendimento dentro da palavra de Deus. A primeira pergunta que a gente faz, vou perguntar para os irmãos, quando que a fé começou? No seu entendimento, a fé começa quando? Onde começa a fé? Como que ela começa? Na criação. No princípio de tudo. Quando o pessoal começou a ter entendimento. Quando começa a crer no Senhor. Porque quando Deus criou os primeiros, na verdade nem as criaturas, os anjos, eles precisou crer em Deus, porque eles tinham livre-arbítrio. Justamente. Porque, como o irmão, todos falaram, na criação, em todas as coisas, tudo foram feito pela fé. Tudo pela fé. Desde o princípio de todas as coisas, a fé está lá. A própria criação, ela, precisou, a fé estava lá. Muitas vezes a gente pensa que a fé é como se fosse só a partir dos homens. Que o homem vai ter fé em Deus, que eu sou um crente, então eu vou ter fé em Deus. Apesar que fé, muita gente tem fé. Quem é crente e quem não é crente. Aliás, quem não é crente não, sempre precisa ser um crente, mas talvez é um evangélico, um católico, um espírita, se ele crer, ele vai ter fé em alguma coisa. Até o ateu, que não crê em Deus, mas ele tem fé nele mesmo. De todo jeito ele tem fé. Na ciência, todos têm fé. Tem uma fé, porém não é. Agora existe a fé verdadeira e a fé que não é verdadeira. E a fé verdadeira, ela é única. Aonde que cada um cria uma religião e fala, não, eu tenho a minha fé, eu tenho a minha fé. E a gente não sabe que isso é uma ideologia. Não existe a minha fé, existe a fé. A fé. E a fé é única em Deus. Agora, crer e acreditar no que a gente quiser acreditar, você pode crer e acreditar no que você quiser. Não quer dizer que, como diz, no final da história você vai se dar bem. Mas a fé, ela é única. Única, Vamos dar uma lida sobre isso? Parece que é Gálatas ou Efésios? Uma só fé, um só amor, um só batismo.
Efésios 4. 24 e 25. Efésios 4, 24 e 25. 4 e 5. Efésios 4, 4 e 5. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Tá vendo? Uma só fé, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então não existe, cada um tem a sua fé. Isso não existe, isso é ideologia que eles criaram, né? E você pode... falam até assim, não, cada pessoa acredita numa coisa. Aí eles falam, não, isso é a sua verdade. É a sua verdade, é a minha verdade, assim, não existe uma verdade absoluta, né? Justamente. Cada pessoa crê no que ele acredita e pronto, né? Justamente, é uma grande ideologia do diabo, vocês sabem essa palavra, né? Porque Jesus, ele disse, eu sou a verdade. Então existe a verdade absoluta, Jesus é a verdade, né? Mas eles colocaram isso aí para dizer que não existe uma verdade absoluta, mas existe. Justamente. Aí vai entrando um monte de coisa, né? Então, irmã, é sobre isso que nós vamos falar. Vamos começar lá no começo de todas as coisas. O apóstolo Pedro, ele diz assim, ó, nós entendemos que pela fé, não é isso? Os mundos foram criados. Olha, vamos lá o que Pedro falou. O apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro 3? 3, 5. Primeiro ou segundo? 2 Pedro 3 e 5. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Já? Pode ler mais um pouquinho. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens iníquos. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Viu? Pela palavra de Deus, os mundos foram criados, né? Os mundos foram criados. Aí agora a pessoa cria aquele problema da ciência. Não, os outros mundos. Tem os outros mundos aí, né? Que tem outros seres humanos em outro lugar. A Bíblia não está falando nada disso. Hebreus 11, 3. Não, a Bíblia não está dizendo que existe outros mundos e outras pessoas em outro universo. Isso aí não existe. Aí nesse versículo não está dizendo isso. Se alguém inventou, alguém está inventando isso aí, né? Os mundos é em outro sentido, né? Outro sentido. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Viu? Quer dizer, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então quer dizer, agora entra uma questão aqui forte, muito forte. Porque quem falou isso é o escritor dos Hebreus? Não sabe quem, né, quem escreveu o livro de Hebreus. A gente entende que é Paulo, né? Tem muita semelhança do que Paulo fala, pelo jeito de Paulo falar nas suas cartas. Mas não sabemos se realmente é Paulo, né? Mas nós vemos que Pedro também fala. Agora, por que que eles, depois que o mundo já estava totalmente, depois de 4.000 anos por aí, que eles vão explicar a criação lá no começo, sendo que eles nem estavam lá?
né? Eles não estavam lá, eles não viram nada disso. Nenhum deles viram nada, mas eles estão falando daquilo que aconteceu lá, né? Agora, você vê o que ele fala, o escritor aos Hebreus? Pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Aí Pedro completou, pela palavra de Deus o mundo foi criado. Aí você vai lá em Gênesis, e lá em Gênesis a Bíblia mostra lá como que o mundo foi criado. Pedro, que você ia falar? Eu ia perguntar, porque eu fiquei meio curioso, né? Tá, dúvida. Os mundos que fazem seria o mundo espiritual e o carnal, ou não? Pode ser também, né? Falando os vários mundos, mas de ser humano, e também outras formas, né? Pode ser outras coisas, né? Outras criações, estrelas, essas coisas todas, mas que não seja mundo habitável. A Bíblia não fala mundo habitável, fala mundos, né? Vai ser o Marte, outros planetas por aí. Pode ser dessa forma, também pode ser outros mundos, tanto espiritual como material, anjos, pode ser também tudo isso, né? Tudo isso pode se enquadrar aí. Então, se observa que logo depois, esses homens que falaram essa palavra, já tinha passado mais ou menos 4.000 anos, por aí. E agora, quando você vê, quem escreve o livro de Gênesis é Moisés. Foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis. E quando Moisés nasceu, o mundo já existia. E ele explicou tudo que Deus fez, tudo do jeitinho que Deus criou todas as coisas, e até hoje nunca teve ninguém para contestar, para provar, né? Contestar, sempre tem alguém para contestar. Porém, sem provar nada. Só papo furado e palavras, né? Mas você pode ver que do jeito que foi escrito Gênesis, escrito por Moisés, foram isso. Agora você observa, por que tudo isso? Porque tudo é pela fé. Pela fé. Não é porque eles falaram, eles acreditaram, eles creram, simplesmente assim, deu um chute. Porque é muito fácil você falar, não, lá naquele tempo existia isso, você quer ver falar que não, ninguém estava lá. Todo mundo vai falar, não, realmente, tinha isso lá mesmo, né? Outros, não concordo, não, mas você pode provar? Não pode. Mas eles falaram com toda certeza. Por quê? Porque eles falaram, primeiramente, pela revelação, e em segundo lugar, em outros planos, pela fé. Por isso que ele diz, pela fé nós cremos. Agora, como você vai acreditar que Deus fez o mundo pela sua palavra? Como acreditar nisso? Não tem como, só pela fé. Agora, como nós vamos explicar isso? A Bíblia explicou o que era necessário para nós entender. Porque o que não é para nós entender não foi escrito. Não foi escrito nessa palavra. Agora, o Senhor não falou dessa forma, assim, ó, eu falei com a minha palavra, mas a minha é isso. Não foi revelado para nós. Quem sabe um dia nós poderemos, a Bíblia, Jesus falou assim, naquele dia vocês podem perguntar ao Pai e Ele vai responder. Não foi isso? Mas por enquanto não. Por isso que Deuteronômio já revelou, parece que é o 25, os que é revelado ao homem é para o homem, mas o que é revelado não for revelado ao homem é para Deus. Simples assim. Mas o que cabe a nós precisamos da fé. A fé. Ela precisa da fé, nós temos que acreditar no Senhor Jesus, né? E não é, irmãos, a fé não é aquele negócio assim, eu creio, mas eu não estou, não, a fé, ela é uma crença com toda a certeza. É como se alguém te falasse assim, ô fulano, isso aqui, ó, tá vendo como é que isso aqui é dessa maneira. Na hora que a pessoa te fala, nossa, agora entendi, eu não sabia, nunca pensei que era desse jeito, você foi revelado. Assim é a fé. Ela como se ela fosse uma revelação. É um Espírito de Deus, da parte de Deus, que ela entra no homem e torna aquilo, como diz, tudo notório. Porque você vê os homens falar da criação do mundo, como se eles estivessem lá. Mas eles não estavam lá. Mas pela fé,
eles foi revelado e pela fé eles tinham toda a certeza que o mundo foi feito daquela forma. Aí, irmã? Deuteronômio 29, 29. Olha aí para os irmãos ver. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Amém. Né? As coisas encobertas as coisas encobertas é para Deus, as reveladas é para nós. Por que Deus já falou isso com o seu povo? Para não ficar lá inventando moda. Porque todo mundo quer inventar moda. De onde veio Deus? E Deus? Entendeu? Ué, você vai casar com a moça, você quer saber o fígado dela, o rim dela, a alma dela, o sentimento dela? Não, ué. A única coisa que a gente olha é cabelo, né, a cara e o resto, né? Mas ninguém vai ficar lá olhando a alma dela, o espírito dela. Não existe, não é? E como é que nós vamos explicar isso também? Como é que aconteceu isso com ela? Como é que apareceu essa pessoa? Engraçado, assim, que quando Deus criou as criaturas, a natureza, os anjos, ele já criou tudo e originalmente com fé. Com fé. Porque como que ele ia controlar, né, toda a natureza se ele criasse eles todos sem fé? Entendeu? Se eles olhassem assim, mas quem é esse aí para eu acreditar nele, né? Justamente. Quando ele deu ordem à terra, para a terra, né, ir lá e desenvolver as plantas, ela obedeceu. Por que ela obedeceu? Porque até a terra cria na palavra de Deus, né? O mar para que criasse os peixes, né? Os próprios anjos, porque para ele dar ordem aos anjos, eles precisavam crer. Quem que vai obedecer a ordem de alguém que você não crê? Justamente. Né? Então, sim, todo ser humano, Adão e Eva, mas você viu que lá no jardim, a serpente, ela veio e investiu contra a fé de Eva, né? Porque na hora que ela começa a questionar a palavra de Deus, a Eva, automaticamente, ela começa a perder a fé naquilo que Deus tinha falado. Justamente. Né? É isso mesmo. Ele falou isso por causa disso, já perdeu a fé ali, naquilo que Deus falou. Por isso que ela desobedeceu. Porque se ela continuasse firme naquela posição de crer naquela palavra, ela fala, não, você está errado, Deus jamais ia fazer isso. Porque, entendeu? Naquele momento, quando o diabo falou aquilo com ela, a fé dela balanceou mesmo. E a gente vê... Claro que toda a vida na Bíblia a gente vai ver pessoas que não tiveram fé, pessoas que foram para o outro lado. Esse é fato, né? Mas eu lembro que um dia eu estava olhando que de um determinado tempo, uma divisão da história para cá, foram muitos filósofos vindo, até os meninos que estudam aí, vão estudar ou já estudaram, sobre o Renascimento, que eles falam, né, que foi uma era lá de tal, que mudou muitas ideias, começou lá na França, tal, iluminismo. Aí um dia eu estava olhando, os filósofos, justamente, teve até um tal de Descartes, que eles falam, que ele começou a falar que tudo tinha que ser contestado, tudo tinha que ser estudado, aí que surgiu a tal da hermenêutica, mas assim, nas obras que eram escritas, hermenêutica, exegese, que é o que eles estudam hoje na teologia, que é para entender a Bíblia, estudar e tudo, porque não podia ser simplesmente pegar uma obra e ler sem entender nada e entender e ficar falando as coisas. Tudo tinha que ser examinado primeiro, né? Assim, se acreditando e pegando, não, tudo tem que ser examinado, tem que ser explicado para as pessoas realmente ver se aquilo tem veracidade ou não. Tudo tem que ser questionado. E isso influenciou até os cristãos, inclusive grandes filósofos cristãos da Igreja Católica, eles falam aí, São Tomás de Aquino, Jerônimo, não sei quem lá, entendeu? São grandes pensadores da Igreja Católica e todos eles foram nessa filosofia também. E de um tempo para cá, e depois dessa época para lá, o questionamento, a ciência ganhou muito espaço, as pessoas começaram a confiar mais na ciência, entendeu? A Bíblia começou a ser questionada. E desse tempo, isso aí muito tempo atrás, mas desse tempo para cá, na nossa era, você vê quantas pessoas o tempo todo questiona tudo, não acredita sem questionar.
entendeu? Não pode ter uma fé cega. Mas a Bíblia está dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Então, teoricamente, é a fé cega que eles falam. Porque se você não está vendo, então, entendeu? Só que não pode ter fé cega, tem que questionar tudo, e você vê que isso contaminou de tal forma que nunca se viu um número tão grande de ateus, igual se tem no nosso meio. E não só os ateus crentes questionam tudo. Ah, mas por que isso? Por que aquilo? Outra coisa que não se via. Se o pastor falasse que uma coisa era pecado, a igreja recebia que era pecado. Hoje o pastor fala que é pecado, o crente chega na casa dele e fala assim, aquele negócio que o pastor falou lá, eu acho que não tem nada a ver. Ou seja, questiona. Entendeu? A fé das pessoas, o diabo ele foi atacando, tanto que hoje as pessoas não têm aquela credulidade, entendeu? De ouvir as coisas e acatar, não. Elas questionam tudo. Não. Então, se elas acharem que faz sentido, ok. Se elas acharem que não faz sentido, elas não acatam. Não faz mesmo. Por quê? Porque o diabo atacou a fé das pessoas. Eu estava até meditando lá em casa. E eles têm um monte de explicação. Igual eu já falei, gente, se eu não tiver fé para receber algo de Deus, eu sei que a fé, sem fé, é impossível agradar. Não é que eu vou estar agradando a Deus, porque se eu não tiver fé, eu não vou estar agradando a Deus. Mas, assim, é melhor eu falar assim, Deus podia ter feito isso, mas eu não tive fé para orar para isso. Eu precisei procurar um recurso natural. Melhor. Porque eu não tive fé. Entendeu? Eu prefiro admitir que eu não tive fé, e por isso eu precisei procurar o homem, do que eu falar assim, não, mas Deus também deixou os homens para isso, entendeu? E eu estava pensando sobre isso, assim, gente, tem hora que às vezes a fé da gente não está grandes coisas, mas você vê que as pessoas têm um orgulho tão grande no coração, tão grande, que elas preferem usar a Bíblia, usar situações para justificar a falta de fé delas. É melhor a gente falar assim, gente, eu não tive fé para isso, eu não estou com fé no momento, eu sei que estou errado, estou desagradando o Senhor, mas eu preciso buscar isso, preciso fortalecer isso, do que eu ficar, não, porque Deus também deixou os homens para isso, porque Deus deixou os homens para aquilo. Não, gente, você só está sem fé. Se você tivesse fé, você não precisava nem procurar os homens. Justamente. Claro que tem momentos, sim, gente, que Deus vai permitir, isso é fato, né? Aleluia, tem como se diz, tem um lado, tem o outro, isso é verdade. Mas muitas das vezes, a maioria das pessoas que usa isso, eles nem perguntaram para Deus se realmente Deus queria que eles procurassem. Eles já vão falar por causa do orgulho, que ninguém quer admitir que ele está com falta de fé. Ninguém gosta de falar, eu estou com falta de fé. Entendeu? Ele não fala, ele não dá o braço a torcer que ele estava com falta de fé. Entendeu? E é melhor, sabe? Porque é claro que você não vai agradar a Deus, porque falta de fé não agrada ele, mas pelo menos você está honrando o nome dele. Entendeu? Você está dizendo assim, ele tem capacidade, ele podia ter feito tudo. Eu é que não tive fé. Você deu honra ao nome dele, pelo menos. Mostrou que o problema não estava em Deus, mas em você. Justamente. A Leite. Não, a fé não é relacionada ao sentimento. Ele pode atrapalhar ela, mas ela não é relacionada ao sentimento, que a fé ela vem daquilo que é real. Sentimentos é coisa que a gente sente daquilo que a gente está passando. Então, que você pode sentir um sentimento bom hoje, daqui 2 minutos você está sentindo mal, ele muda, variável. E a fé não, a fé ela é um firme fundamento, então ela não vem de um sentimento. Ela é mais do que um sentimento, né? Ela vem, e diz a Bíblia que, e da onde que vem a fé? Da onde vem a fé? Vamos lá, da onde que ela vem? Não, pastor, o que eu queria dizer assim, porque a fé, ela é tão pura, né? Tão pura, porque ela não pode ter dúvida nela. Não. A fé não pode ter dúvida, porque as pessoas, às vezes, eu estou com fé, mas tem aquela dúvida. Então, a fé não vai ser real, né? E o às vezes, ou será, tem muita palavra, né? Que cabe nesse meio. Mas será que é Deus que fez, né?
Será que ele faz? Não, a fé não pode ter dúvida, ela tem que ser pura, como seja o Espírito Santo de Deus, ela tem que ser puríssima. Se a fé não for pura, ela não é realizada. Justamente, verdade. Para ele ter fé. Deus pode colocar em nós a fé. Amém? Ele pode colocar em nós a fé. Como foi o caso aquele homem que queria que curasse seu filho, mas ele não tinha fé. Aí ele disse, Senhor, né, tem misericórdia, acrescenta a fé. Deus deu fé para ele receber o milagre. Daí eu falo sobre esse versículo mesmo, que ele falou assim, eu creio, Senhor. Aí depois ele falou assim, ajuda a minha incredulidade. Ficou parecendo algo, né, contraditório. É tipo assim, ele cria até certo ponto, né? Mas não tinha fé para receber aquele milagre, embora ele cresce que Jesus pudesse fazer. Você sabe que muita gente fala assim, não, eu creio que Deus tem poder de curar. Mas na hora da fé mesmo, que Deus vai curar, a gente não crê. É tipo assim, eu creio que Deus faz, mas é como assim, mas eu não tenho fé suficiente para receber, né? Isso acontece muito com a gente. Tremendo o ponto que a irmã usou, 2 pontos. Aquilo que era de Deus, ele acreditava que Deus pode fazer. Mas o que ressonava a ele já não acreditava que ele podia receber. Não é que Deus não podia fazer, é que ele não podia receber. Justo, a dúvida, ela entra aí, né? Então, nessa hora, ele pediu, Senhor, acrescenta a minha fé, né? A minha qualidade. O Paulo? Sentimento? Foi igual a questão do Jó, mesmo ele estando triste, né? Ele ainda cria, né? Que viria Deus, né? Tudo, porque a fé é além do sentimento. Né? O Jó estava triste, arrasado, destruído, mas a fé intacta, que ela é além do sentimento. Hebreus 11, primeiro. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Tá vendo? Agora, interessante, tá vendo? O firme fundamento, ela não é uma coisa assim, ao ar. Coisa assim, não, vamos falar que vai acontecer, que vai. Não existe isso. Vai acontecer com um fundamento. Tem um fundamento para aquilo acontecer. Se não tiver fundamento, não vai acontecer nada. Nada vai acontecer. Tinha um fundamento, tem um fundamento. Aquele menino, aquele homem lá, do seu filho. Não, eu tenho fé em Jesus. O seu filho foi curado? Foi. Mas Jesus estava lá. Ele teve fé em Jesus. Então tinha um fundamento. O fundamento era Jesus. Agora, eu tenho fé que meu filho vai ser curado. Quem vai curar ele? Quem vai fazer essa obra aí? Ninguém. Então vai ter como que vai ser curado? Tem que existir isso. Assim, o sentimento pode influenciar a nossa fé quando a gente, tipo assim, vamos supor, vem um sentimento de desânimo, você começa a olhar a situação, parece que não se resolve, um exemplo, né? Aí você pensa, ontem não deu, antes de ontem não deu, hoje vai dar? É tipo assim, porque parece que a gente permite que aquele sentimento venha e o diabo aproveita também, né? Aproveita. E aí vem, tipo, abala a gente, porque fala assim, você viu? Ontem não deu. Você orou, não aconteceu ontem, nem anteontem, nem anteontem. Você está orando aí continuamente, não acontece. Hoje que vai acontecer? Justamente. Aí você cria uma desesperança, fala assim, é mesmo. Acaba aceitando e aquilo abala a fé da gente. Justamente, né? Porque o sentimento ele vai agir em cima da esperança. E a fé e a esperança trabalham junto. A esperança parece que ela alimenta a fé. Vamos lá, a Valéria? Não, pastor, nós podíamos ler sobre o Tiago, que fala sobre a fé. Pode ler. Pode ler? Tiago, capítulo 2, versículo a partir do 14. Jesus. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aqueitai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras.
Tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios o creem e estremecem, mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Tá vendo? Tremenda, a fé e a obra. Agora, irmãos, aqui que entra aquele ponto até que a irmã comentou. Quando estava lá no céu, os anjos, os querubins, serafins que Deus criou, agora observa que Satanás, até o próprio Satanás, não era Satanás, é Lucifer, né? Ele virou Satanás depois, porque Satanás significa inimigo de Deus, adversário de Deus. Essa palavra Satanás significa adversário de Deus, inimigo. Então ele tornou inimigo depois que desceu de lá, né? Que foi expulso de lá. Mas observa como a irmã até comentou. Para Satanás, ele pecar contra Deus, ele tinha que perder a fé. Ele perdeu a fé. Porque se ele ainda permanecesse na fé, vou usar 2 casos, né, que até foi falado aqui. 2 casos. O Jó tinha fé. E como diz, passou pela sombra do vale da morte e não negou a Deus. Mas Satanás negou. Lá em cima. E Jó era um homem imperfeito, porque Jó não era perfeito, ele era um homem, todo ser humano não é perfeito. Mas o Jó, a Bíblia fala que Deus deu testemunho de Jó, mas ele tinha uma fé intacta. Já Satanás, ele não teve essa fé intacta em Deus. Mesmo que ele foi criado com toda a perfeição que Deus fez ele, mas ele não tinha uma fé intacta em Deus. E na hora que ele perdeu a fé, ele pecou contra Deus. Então vocês estão vendo que a fé não é uma coisa tão simples assim? Não é só para nós receber bênção? Não, ela vem agindo, ela muda todo o nosso ser, a nossa crença, a nossa vontade. Ela trabalha em tudo isso. E você observa que na hora que Satanás perde a fé, porque a Bíblia fala que ele era perfeito, como uma pessoa perfeita, morando lá no céu, que não tinha pecado, ele conseguiu pecar lá em cima. Não é? Ainda fez um terço dos anjos pecar também, e lá não tem pecado. Como que ele conseguiu fazer tudo isso? E agora, por que que ele fez isso? Porque ele perdeu a fé, né? Existe diferença entre ter fé e crer? A fé vem da crença, precisa ter a crença. Então, por exemplo, a tia Valéria acabou de dizer que até os demônios creem e até estremecem. Então os demônios têm fé? Perdeu. Ele perdeu a fé. O crer, que a Fabia fala, crê em Deus, porque eles conhecem a Deus, eles já viram Deus, sabem que Deus existe. Nós acreditamos em Deus, porque nós não vimos Deus. Quem já viu Deus aí? Ninguém. Mas nós aqui, nós não vimos, mas Satanás viu. Ele viu a Deus, então ele não pode falar que Deus não existe, porque ele viu ele. Então a Bíblia fala assim, que ele crê, que até estremece, ele sabe que Deus vai fazer mesmo, sabe que Deus opera mesmo, ele sabe de tudo isso. Só que ele perdeu a fé, e nele perder a fé que vem do Senhor Jesus, ele não consegue obedecer. Não consegue. Perdeu tudo. Perdeu. Aí a crença dele não vale nada. Ela não vale nada, porque perdeu a fé. Tem que estar as duas juntas. Justamente. Verdade. Perdeu a fé, perdeu a obediência. É só perder a fé. Acabou de perder a fé, a desobediência começa. O que... E você vê, Tomé andou aquele tempo todo com Jesus. Não é que ele não acreditava em Jesus. Ele sabia que tudo que Jesus falava era verdade. Senão ele nem seguia, né? Mas aquilo que nós falou, você entendeu? Agora, é o que nós acabou de falar. Ele sabia que tudo que Jesus falou é verdade, tudo aquilo era certo, realmente Jesus tinha muito poder, só que quando se referia a ele acreditar que Jesus ia ressuscitar dos mortos, sendo que ninguém tinha ressuscitado até aquele dia, aí ele já não teve fé. Por isso que ele falou, não, eu só creio se eu tocar lá, eu tenho que ver, ele está aí, tá, então deixa eu tocar.
Tá vendo? Mas é assim, ele cria e não... Tinha que ter uma prova, né? É, mas precisava de uma prova. Faz, tranquilo. Justamente. Porque, irmão, sinal, fraquezas, não quer dizer que você não tem. Não é. Não é porque o carro está fraco que ele não é carro. Ele é carro do mesmo jeito. Ele só está fraco. Consertou lá, ele tem força, não é? O crente é a mesma coisa, você é um crente, um servo de Deus, porém você está fraco ali naquele momento, mas você é um crente. Aí o Senhor vem e só, como diz, dá uma injeção. Puf, avivou tudo. Está forte de novo, né? Mas, porém, você continua sendo crente. Entendeu? Agora, quando a gente não é crente, é você, eu estou fraco. Não, você não está, você não é ainda. Como é que você vai dizer? Não tenho, entenderam? Justamente. Justamente. Interessante. Agora, aqui, os irmãos precisam entender um ponto interessante, porque a fé, ela é além disso. Isso aí, como diz, sinais e milagres que acontecem, é simplesmente, é como diz como é que chama, depois da comida que a gente fala? Um aperitivo, né? Só um aperitivo. Entenderam? Porque ele não é, porque a fé, ela é um firme fundamento, a gente tem que entender isso. Sabe por quê? Porque, por exemplo, hoje eu orei para o irmão foi curado, minha fé aumentou. Amanhã eu oro para o irmão não é curado, minha fé vai cair? Ela não pode cair. Entendeu agora? Então quer dizer, ela não vai em cima desse momento, não. A fé é um fundamento. Agora, existe certas coisas que vai acontecer na minha vida que vai aumentar ela. Talvez eu estou, igual o irmão falou, estou meio desanimado ali, ai meu Deus, nada acontece, Jesus. Parece que eu estou até ruim, né? O senhor está até com raiva de mim, o senhor não gosta mais de mim, o que é isso? Nada acontece. De repente Deus faz um milagre. Aí você, nossa, avivou de novo, mas a fé está lá dentro, ela estava lá dentro. Porém, um pouquinho mais fraca, mas ela estava lá. Quer dizer, ela tem que estar lá. Né? Eu orei para o irmão, eu fui curado do câncer, nossa, graças a Deus. Né? Você fica leve. Ô irmão, você orou lá, eu morri, o camarada morreu. Ih, Jesus. Aí minha fé está lá dentro. Entendeu? Ela não abala a minha fé, porque ela tem o fundamento. Aonde nós vemos muitas pessoas que erram, ficam na igreja, e eles ficam lá na igreja o tempo todo, apesar que nós vamos falar mais sobre essa fé, esse é outro tipo de fé, que é vários tipos de fé. Porém, a mesma fé, porém, de uma forma diferente. Essas pessoas, você vê que pessoas estão na igreja, eles ficam lá na igreja 30 anos. O dia que o filho dele morre, ele sai da igreja. Morreu o filho, por enquanto Deus, né, foi lá, curou, Deus deu livramento, Deus tirou daqui, Deus tirou dali, a fé estava só subindo. Quando o menino, aconteceu o filho, a filha, né, um parente, morreu, acabou tudo. Acabou tudo. Não, Deus não presta, Deus não vale nada, quer ver? Deus não livrou, e acaba tudo. Acabou. Então quer dizer, que ela estava simplesmente alimentada com, como é que chama o negócio?
aperitivos, né? Mas ela não tinha fundamento. E nós temos que ter fundamento. Fundamento, a fé, ela tem um fundamento. Então, quando tem o fundamento, o que acontece? Né? Nada te tira. Não foi isso que Paulo disse? Quem vai me afastar do amor de Deus? A morte? Acha o versículo. Aí, Valéria. Só uma pergunta que eu quero fazer. É igual aquele profeta, né, que o Senhor enviou para poder profetizar contra o altar de Jeroboão. O senhor vê que ele fez tudo perfeitamente como o Senhor ordenou, profetizou, né? Deus até fez um milagre, né, através dele, curando a mão, né, de Jeroboão, tal. Até aí ele conseguiu cumprir. A outra parte ele não conseguiu cumprir porque ele foi induzido pelo profeta velho, dizendo, né? Ah, não, mas né, eu também, tal, Deus também falou comigo. Nessa hora aí, faltou ele manter a firmeza na fé, naquilo que Deus falou com ele? Porque, então, no caso, se ele tivesse realmente com a fé, ter crido realmente 100% no que Deus falou, ele não tinha sido induzido. Você viu? Ele acreditou, como diz, de uma forma extraordinária. Sim. Porque ele foi lá, saiu de longe, eram pessoas que andavam a pé. Sim. E ele saiu de longe para ir profetizar naquele contra Jeroboão, né? O altar de Jeroboão. Ele foi, e foi com toda a fé que movia ele a fazer essas coisas. Quando ele chega lá, ele profetiza, e ele fala com autoridade. Você viu? Ele estava com a fé intacta. Quando o Jeroboão foi, a sua mão vai secar. Tudo isso é fé. Tem que ter fé para falar isso. Porque se eu falar que vai secar e não secar nada. Não é? Ele tinha fé para isso. Vai secar a sua mão, e a mão secou. Né? Orou de novo, não, agora vai sair. Saiu de novo, não foi? Uma fé inabalável. Mas na hora que ele vacilou a fé em Deus, ele acreditou no homem. Engraçado que já Jeremias, mesmo o falso profeta Ananias falando, não, vai ser 2 anos que vai coisar, ele só ouviu, ele não contestou, mas ele falou assim, Deus permite que cumpra a sua palavra e vira, mas ele não acreditou naquela palavra não, porque ele tinha certeza do que Deus tinha falado com ele, né? Agora o profeta lá fez muitos sinais, mas vacilou naquele momento, porque o outro falou que ele era de Deus também. Justamente, tá vendo? A fé, quer dizer, como diz, aquela alicerce que ele tinha, o fundamento, abalou naquela hora e deixou ser abalado. Porque se ele ainda continuasse, não, o mesmo Deus que falou comigo, né, que eu quero para me profetizar contra o altar, às vezes eu saí lá da minha casa, vim a pé, e eu profetizei aqui, tudo aconteceu, o mesmo Deus falou para mim não comer, estou indo embora. Morreu a história, não tinha nada a falar. Mas a fé dele fraquejou naquela hora. E nela fraquejar, ele deixou, ele foi enganado. Então, no caso, a gente tem que orar a Deus para não fraquejar, né? E crer, porque se Deus falou que é pau, é pau, é pedra, é pedra. Justamente. Bem se chega a pessoa, mas Deus também falou. Então tá bom, eu vou ficar com o que Deus falou. Por quê? Porque, na verdade, se Deus fosse, né, claro que Deus não muda, a gente está dando exemplo, mas vamos supor que Deus não muda, eu estou dando exemplo. Vamos por exemplo que Deus, vamos supor, eu vou deixar ele comer pão ali, né, está com fome, vamos supor, né? Deus ia falar diretamente com ele. Deus não ia enviar uma pessoa para falar com ele, assim que foi Deus que mandou ele profetizar. O mesmo Deus também falou ao meu servo, então vai em tal lugar, como Deus fez com Elias, vai em tal lugar, na tal viúva, e lá eu vou te sustentar. Justamente. Então Deus ia direcionar ele até o lugar, se fosse o caso, para ele poder ir. Justamente. Justamente. Então, irmãos, mas nós vamos falar mais sobre a fé, que a fé ela tem que estar em tudo. É até importante que eu estava... Foi ontem, eu acho, antes de ontem, eu estava lá em casa meditando. Eu lembrei daquele versículo, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Achará fé na terra. Porque realmente, assim, o diabo está destruindo a fé mesmo. E se a gente olhar para nós mesmos, a gente vai ver que a nossa própria fé está sendo destruída. Você pode ter fé em algumas coisas, mas você vê que tem coisas que às vezes você podia até ter mais fé e você não tem.
E as próprias pessoas falam. Tem hora que a pessoa te deixa até em pânico, porque se você não tomar a decisão que a pessoa está falando, é como se a responsabilidade está em cima das suas mãos. Então, você tem que escolher confiar no homem ou confiar em Deus. A pessoa te coloca tanto desespero, você fala assim, melhor confiar, porque vai que dá errado. Entendeu? Vai que dá errado. Entendeu? E eu fiquei meditando sobre isso e falei assim, é bem que a Bíblia fala, quando o Filho do Homem, ele fala, né? Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Justamente. Porque tudo é justificado. Pode observar, a falta de fé toda é justificada. Não vai ter uma coisa que as pessoas vão fazer por falta de fé que elas vão falar que foi falta de fé. Justamente. Ninguém admite, entendeu? E ainda te impõe as coisas. Se tiver uma pessoa ali que tem fé, ele ainda tenta te amedrontar para você ficar pensando assim, nossa, não, acho que vou coisar, porque depois vai que não dá certo, porque tá todo mundo ao seu redor não tá crendo. Entendeu? Aí só você lá falando. Aí a pessoa, mas se der errado, aí você já fica com medo. Você pensa, e se der errado? Aí sua fé vacila, porque a maioria das pessoas não está tendo fé. Tem uma fé, tem uma crença, mas é muito limitada, né? Você vê que a fé de Tomé foi limitada também. E eu estava até, né, o Pedro falou o negócio de Satanás, crer. Você vê que a Bíblia fala assim, tu crê que há um só Deus? Faz bem, né? Quanta gente que crê em Deus? Mas não, eu creio muito em Deus. Eu creio assim, que Deus existe, que Deus pode abençoar, mas até aí. Né? E o diabo também crê, ele viu Deus, ele sabe da capacidade de Deus, mas fé mesmo ele não tem. E se ele tivesse fé, o anticristo mesmo, que vai ser quase que um demônio encarnado, né? Porque aquele homem vai dar lugar totalmente para ele, é o próprio Satanás agindo na vida dele, ele não lutaria contra Cristo. Justamente. Ele ainda não ia pensar que ele poderia vencer. Justamente. Se ele tivesse fé, assim, Deus, eu jamais vou conseguir vencer a Deus. Justamente. Jamais. Mas ele ainda tem essa esperança. Então, quer dizer, que fé ele não tem. Justamente. Aí, irmã? Como que a gente consegue ver que a nossa fé está defeituosa? Tipo assim, algumas coisas na fé tá com alicerce meio abalado. Como que a pessoa consegue ver? Porque quando está tendo oscilação, oscilando, né? A nossa fé está oscilando. Uma hora você crê, outra hora você não crê, né? Uma hora você acredita, outra hora você não acredita, então está oscilando. Então, quer dizer, nesse momento você tem que fazer, ela tem que ser estabilizada. Que a fé, ela é intacta. Ela tem que estar intacta, né? Porque nós vamos também falar sobre isso, que na que o irmão estava falando, porque você vê que muitas vezes você ter fé, a fé é um fundamento tão poderoso, que você mesmo perdendo, a sua fé ainda é intacta. Ela é um fundamento intacto. Perdendo. Como diz, né? Como Jó. Uma doença incurável. Perde 10 filhos. Morreu os 10 filhos dele. O homem mais rico do Oriente Médio perdeu tudo que tinha. Mas ele não estava ali só sofrendo uma penitência. Ele tinha certeza que ele ia ser curado e não havia cura para isso. Mas você vê que coisa impressionante. Ele não é uma coisa assim que, não, eu tenho fé em Deus. Não. Ele tinha certeza que ele ia ser curado. Porque até na hora que ele falou assim, eu quero que escreve no livro, com penas de ferro, escreve na pedra. Quer dizer, ninguém podia arrancar. Quer dizer, ele tinha certeza, porque a fé que ele tinha era um fundamento, mesmo ele estando perdendo. Jejum e oração. Santidade é coisa muito forte da parte de Deus. Palavra de Deus. Irmãos, nós não vamos falar mais sobre isso, né? O Pedro? O pastor, é engraçado que até Abraão, né? Porque se você for ler a Bíblia antes, você não vê que tinha ressurreição de mortos. Nunca foi falado de ressurreição. E Abraão foi crendo que Jesus podia ressuscitar Isaac. Justamente. Só que nunca teve ressurreição. E não é aquele negócio assim que não gostava do Isaac, você, se eu matar ele, estou nem aí. Não era não. Ele foi na certeza que eles iam voltar. Na certeza que eles iam voltar para trás. Aí que coisa? E Deus não falou com ele que eles iam voltar? Que era impossível, né?
É impossível, tá vendo? Olha você ver. Não, porque eu tô, ouvindo tal, as pessoas falando, observando. Engraçado que quando se fala de fé, a primeira coisa que as pessoas pensam é em alcançar vitórias, alcançar bênçãos materiais, entendeu? Tudo é materialmente falando, tudo é que você pega, mas as pessoas não pensam em fé para a pessoa receber algo espiritual. Eles têm, normalmente a pessoa vê uma fé como algo palpável em questão só de coisas materiais. Elas nunca voltam a fé para o espiritual, porque precisa da fé também para ir receber no espiritual. Aí acaba menosprezando o espiritual por causa da fé material, porque, na verdade, a pessoa preocupa mais com a fé material para receber, tipo assim, coisas materiais do que realmente com a fé espiritual para receber as coisas do Espírito. Justamente. O que a irmã falou aqui, o versículo. Quando o Senhor vier, achará fé na terra? Mas você não viu a ideologia? Você duvida de tudo. E dúvida não funciona com a fé. Ela não funciona. O que não é que Tiago que diz? Se você como é que é? Se pedir e duvidar, não recebereis. O que duvida é como a onda do mar, não é isso? É como a onda do mar. Então, quer dizer, não funciona. Então, eles estão ensinando para você duvidar de tudo. O que eles estão querendo? Destruir sua fé. Destruir a sua fé. E na hora que ele destruir a sua fé, acabou. Acabou. Você não tem firmeza em Deus, você não tem firmeza na oração. Você vai viver só daquilo que é visto. E a fé, ela não trabalha naquilo que é visto, ela trabalha naquilo que não é visto. Porque naquilo que nós vemos, nós não precisamos de fé não, você já está vendo. Para que você precisa de fé naquilo que você já está vendo? A gente tem fé naquilo que você não vê. Não é isso? É nisso que entra a fé. Então a fé se torna, como a irmã até falou, vira só questão materialista de tudo que eu estou vendo, que eu posso tocar, pegar. Isso não é fé. A fé vai além disso aí. Amém? E a gente vê assim claramente, assim, eu já tive situações assim que eu tinha plena convicção, mas sem sombra de dúvida, Deus vai fazer. Às vezes até o diabo levantava e falava assim, você está repreendido e vai cair por terra mesmo, entendeu? Sem medo. Aí, já teve situação que eu olhava assim, mas será que ele vai cair por terra? Parecia que ele era maior que eu, entendeu? Situações que eu falava sem sombra de dúvida, situações que eu já falava com dúvida. Eu já sabia. Ih, não vai dar em nada, entendeu? Porque eu sabia que eu estava insegura, entendeu? Eu não estava com aquela firmeza. E eu comparava, entendeu? Porque eu sempre comparo. Por que antes eu falei isso com firmeza e agora eu estou falando sem firmeza? Entendeu? Por que antes eu tinha total segurança que Deus ia fazer isso e agora eu estou meio assim, Deus faz, né? Mas, tipo, não com aquela segurança, com aquela firmeza. Então, por aí a gente já vê. Entendeu? Por aí você já vê que a sua fé deu uma balanceada, que ela não está plena, porque a fé é o fundamento das coisas que não se vê. E você não tem... E, assim, é tão maravilhoso, eu estava até pensando sobre isso, eu falei assim, oh, meu Deus, é tão maravilhoso essa fé sobrenatural, porque aí não deixa espaço para o medo, não deixa espaço para a insegurança, entendeu? E também para você não receber as coisas, porque... quando você está com a sua fé só regredindo, você sente uma impotência tão grande, porque você sabe que você não vai conseguir nada, porque você não está com confiança, você não está com fé. Então, coisas que você poderia ver acontecer, já sabe que não vai acontecer, porque você não está com aquela segurança. E aí dá uma sensação frustrante de impotência, tipo assim, meu Deus, não posso deixar minha fé naufragar, porque isso vai fazer mal para mim mesmo. Verdade. Né? Então, é isso, irmãos. Amém? Amém? Vamos parar por aqui, em nome de Jesus. Amanhã nós continuamos falando um pouquinho mais sobre a fé, né? E amanhã nós continuamos. Até sábado nós estamos aqui, né? Todos os dias orando nesse 7º passo de oração. Vamos orar então, agradecendo o Senhor, apresentando...